Mas louvado seja o nome do Senhor por esse tempo especial que o Senhor nos preparou nessa noite. Eu não quero que os irmãos percam o foco, aleluia, porque essa presença ainda há de continuar pairando sobre esse lugar nessa noite, aleluia. E como eu disse, é sempre um prazer estar aqui juntamente com esta igreja, né? Os irmãos que a gente ama em Cristo, né? Então, desde já queria agradecer a pastora Núbia pelo convite, né? E dizer que a gente está aqui nessa noite unicamente com o propósito de adorar o Senhor juntamente com a igreja. Assim como vocês vieram receber, a gente também veio receber algo da parte do Senhor. Aleluia. E ela disse para mim que o tema era identidade, né? Que estava trabalhando em Efésios, né? Com as irmãs. E eu confesso às irmãs que eu estava orando ao Senhor, pedindo para que Ele me revelasse uma palavra sobre a identidade, né? Que a gente não deve fugir do tema, do propósito ao qual Deus colocou no coração das irmãs. E eu desde já antecipo às irmãs que eu poderia falar sobre várias pessoas, sobre várias coisas que dentro da palavra do Senhor nos ensina acerca da nossa identidade em Cristo. Mas o Senhor falou fortemente ao meu coração acerca de uma pessoa que está descrito na palavra do Senhor Jesus, chamado o profeta Elias. E talvez você esteja se perguntando, mas como assim, né? Você vai falar sobre Elias, um culto com as mulheres, né? E não é porque é um culto com as mulheres que a gente não está aberto a falar sobre os nossos irmãos aqui na fé, né, irmãos? Irmãs que nos inspiram através do Espírito Santo a buscar mais o Senhor. E o Senhor falou no meu coração acerca da vida de Elias. Por isso, desde já, eu convido você a dizer à sua irmã do seu lado. Eu não tenho costume de fazer isso, mas o Senhor falou, fala para elas, dizer umas para as outras, que a identidade não pode se ocultar dentro de uma caverna. Por isso, nessa noite, se prepare, porque se você está escondendo a sua identidade dentro de uma caverna, o Senhor vai te achar aqui hoje. Amém? Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Somente o versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Quem encontrou diz amém. Aleluia. Eu fiquei muito feliz de ver a Carol ali, cadê ela? Ah lá, ela foi lá pro fundo, né? A gente se conhece desde pequenininha, né? E quando a gente vê alguém que a gente cresceu, já viveu um tempo junto na presença do Senhor, a gente se alegra muito. Então fiquei muito feliz de ver ela aqui hoje, nessa noite, amém? Aleluia. Quem encontrou diz amém? E diz assim, o versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, agora, ó Senhor, a minha alma. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. O versículo 8 diz assim, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Amém? Somente aqui a gente vai analisando o texto conforme a gente for ministrando. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos, estender suas mãos para cá e abençoar a minha vida em nome de Jesus. Senhor, eu te glorifico, te exalto por essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu peço que o Senhor venha em nome de Jesus falar com a tua igreja claramente aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, eu não sou nada
eu não posso nada se não for pela tua presença. Eu me sujeito à tua vontade, ao teu espírito, para dizer: eis-me aqui, Senhor, e faça a tua vontade. Eu não dependo do Senhor apenas 70%, 80%, mas eu dependo 100%, totalmente da tua presença, para que a palavra do Senhor possa trazer efeito ao coração das tuas filhas. Por isso, nessa noite eu te peço, me capacita, repreende toda distração, repreende todo o embaraço do inimigo, e que nessa noite os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir e obedecer a sua palavra, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Como eu disse para as irmãs, não queria fugir do tema, e orando ao Senhor, Ele falou comigo acerca do profeta Elias. Mas antes de falar do profeta Elias, eu queria ressaltar, né, sobre o tema identidade, né? Quando a gente fala de identidade, todo mundo aqui sabe o que é a identidade. A identidade é o conjunto de características que identifica uma pessoa, né? Vou dar um exemplo: nome, data de nascimento, sexo, afiliação e a impressão digital. Ou seja, quando a pessoa tem identidade, ela assume ali a sua autoria como pessoa única, né? Você pode até se parecer com alguém, você pode até praticar coisas igual a alguém, mas nunca você vai conseguir ser igual ao teu irmão e nem ter um irmão igual a você. Por quê? Porque Deus te deu uma identidade única, e essa identidade, ela não pode se perder diante da sociedade, principalmente diante de Deus. Então, identidade, todo mundo sabe para que é, para nos identificar quem nós somos, quem são nossos pais, quando nascemos e tudo mais. Alguém pode até tentar se passar por você, mas não vai conseguir. Por quê? Porque nas suas impressões digitais está apenas a sua, né? E baseando nisso, eu fui olhar para a palavra do Senhor e disse: Senhor, como eu posso explicar para a tua igreja como funciona a nossa identidade em Cristo? Porque a nossa identidade social é de uma forma, mas a nossa identidade em Cristo, ela é de outra. Eu quero dizer para você que, apesar da nossa identidade ser única, eu não poder ser a pastora Núbia, nem ela poder ser eu, em Cristo nós temos que assumir uma só identidade. E essa identidade vem de Cristo. Embora nós sejamos o corpo de Cristo, cada um tem as suas utilidades, em Cristo nós somos uma só pessoa. Nós cremos em um só ser, em um só Espírito, que é o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, em Cristo, nós assumimos a sua identidade. E a nossa identidade em Cristo, ela só pode ser assumida quando nós o reconhecemos como nosso Salvador e verdadeiramente andamos nos seus princípios e nos princípios se assemelhando a Ele com as nossas obras. Nós não podemos dizer que nós somos a imagem e semelhança de Cristo se as nossas obras não condizem com a palavra de Deus, com aquilo que Cristo nos ensinou. Por isso, antes da gente levantar a mão e dizer eu sou um cristão, nós devemos olhar as nossas práticas, as nossas obras e ver se verdadeiramente estamos nos encaixando nos padrões de Cristo. Quando nós assumimos Cristo como nosso Salvador e agora deixamos as obras das trevas e começamos a andar na sua luz, assumimos a identidade do Senhor. A palavra do Senhor também nos diz que Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de... Por quê? Porque a identidade de Cristo, apesar de ser Deus, Ele veio na terra e é filho de Deus. Então nós também, juntamente com Cristo, através do seu sacrifício, recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Quando os cristãos, quando os jovens, né, os novos convertidos na fé, na igreja primitiva, se converteram, eles, pela primeira vez na Antioquia, foram chamados de cristãos, porque eles decidiram colocar o nome neles de cristãos para que pudesse diferenciar eles dos judeus, porque eles se pareciam muito. Então eles começaram a separar ali quem era de Cristo e quem eram
os judeus, né? Então, pela primeira vez, os cristãos na Antioquia foram chamados de cristãos. Quando você vai pesquisar a palavra cristão no grego, no original do grego, a palavra do Senhor vai dizer que é pequenos cristos, ou uma cópia de Cristo. Porque, como eu disse aqui, todo aquele que se sujeita à vontade de Deus, se submete a Deus, deve viver segundo os seus princípios, aqueles a qual Ele nos ordenou. E a palavra do Senhor Jesus diz que quando nós seguimos a Cristo, tomamos para nós as suas palavras, os seus ensinamentos, nós não estamos ligados a uma religião. Você dizer que é um cristão, você não está pregando uma religião, mas você está pregando a identidade de Cristo. E quando você vive conforme a imagem e semelhança de Cristo, você automaticamente assume a própria religião, porque Cristo é a própria religião. Ele veio para nos ligar a Deus. Então, muitas pessoas têm dificuldade de discernir isso. Acha que ser cristão é ser um religioso. E não, ser um cristão é ser uma pessoa que verdadeiramente anda nos princípios de Deus. A palavra do Senhor diz, então, que Elias, agora eu quero falar de Elias aqui. Eu dei só uma introdução para os irmãos entenderem o que é a identidade e a diferença da nossa identidade em Cristo. Eu não poderia deixar de explanar isso nessa noite. Mas, por que o Senhor me levou a falar do profeta Elias? A olhar para a vida do profeta Elias. Porque em algum determinado tempo da sua vida, da sua trajetória, do seu chamado como profeta, da sua identidade de profeta, ele se perdeu na sua identidade. Devido à circunstância e o momento da sua vida que ele se deparou, ele se perdeu com a sua identidade. E é por isso que eu quero falar dele aqui nessa noite, porque o Senhor disse ao meu coração que há muitas pessoas se perdendo em sua identidade em Cristo, devido à circunstância e o momento que está vivendo hoje. Mas como eu disse, a caverna não é lugar para você esconder a sua identidade, porque se você tem se escondido, o Senhor te encontra aqui nessa noite. Como eu disse, o profeta Elias, aquele que fez tantos sinais, aquele que orou para que não houvesse chuva e Deus cerrou os céus e não houve chuva, aquele que orou e profetizou que não haveria chuva, não houve chuva, aquele que profetizou para a viúva de Sarepta que não faltaria para ela o azeite nem a farinha da sua botija. Esse Elias que também profetizou sobre a vida do filho dela que havia morrido e profetizou vida sobre ele, ele ressuscitou. Esse mesmo Elias que ressuscitou o filho da viúva também orou para que Deus mandasse fogo do céu e mostrasse para Israel que ele era o verdadeiro Deus e que consumiu todo o holocausto, assim como as irmãs sabem já da história. Eu estou apenas dando um contexto para as irmãs para não fugir. Então, esse mesmo Elias que orou e Deus mandou fogo do céu, é o mesmo Elias também que matou os 450 profetas de Baal, mandou que matasse e também fez com que eles fossem mortos. Por quê? Porque estavam pregando um Deus pagão, um Deus não verdadeiro. É esse mesmo Elias que diante dos nossos olhos pode parecer surreal, desumano, porque não é do ser humano isso, fazer tantos sinais. Nós bem sabemos que não era ele, mas era o Espírito de Deus que habitava sobre ele, que fazia tantos sinais e tantas maravilhas. Esse mesmo Elias que viu com seus próprios olhos as maravilhas de Deus, também foi o mesmo Elias que se deparou com uma situação que o levou a reconhecer que ele era um homem natural. Esse mesmo Elias que estava profetizando que não haveria chuva, que estava profetizando várias coisas e com seus próprios olhos vendo a confirmação do céu se realizando segundo a sua palavra, é o mesmo Elias que, como homem natural, temeu as ameaças de Jezabel.
quero abrir um parênteses aqui e dizer para você que nós, seres humanos, não estamos isentos de sofrer angústias, de muitas das vezes questionar a nossa fé, de muitas das vezes questionar até mesmo a nossa existência, devido às circunstâncias que talvez nós estejamos vivendo. É bem verdade que Elias, muitos pregam por aí que a situação que Elias estava vivendo era uma situação de uma pessoa depressiva, porque ele pediu para si a morte. Esse mesmo Elias que conhecia o próprio Deus, andava com Deus, é o mesmo Elias que quando foi ameaçado por Jezabel, porque ela disse: da mesma forma que você matou os meus profetas, eu vou fazer com você. E ele temeu, e diz a palavra do Senhor que ele foge para o deserto. E aonde nós lemos no versículo 4, que ele fugiu para o deserto e pediu para si a morte, dizendo: basta agora, ó Senhor, a minha alma, pois melhor eu morrer, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Dá para você entender a diferença dessas duas pessoas, sendo uma só? Algumas horas antes, alguns dias antes, ele está profetizando fogo do céu, que não vai haver chuva, está ressuscitando o filho de uma viúva, está profetizando que não vai faltar o azeite nem a farinha da panela. É o mesmo que agora foge, porque está com medo de uma mulher. E sabe, o Senhor diz para nós nessa noite: você não está isenta de chegar a algum momento, alguma circunstância da sua vida, de se sentir deprimida, triste, abatida, e de achar que a melhor solução para você é a morte. Porque até mesmo o profeta Elias, o homem que viu com seus próprios olhos os sinais e as maravilhas de Deus, pediu para si a morte. Quando uma pessoa pede para si a morte, não é porque ela quer verdadeiramente morrer, é porque ela acha que morrer é melhor do que continuar sentindo a dor que ela está sentindo. Hoje em dia se é muito estudado sobre a depressão. Por quê? Porque antigamente só se tratava como espíritos malignos, demoníacos, mas hoje se sabe que nós sabemos que há sim um projeto de Satanás para colocar a pessoa nessa situação, mas nós sabemos também que doenças emocionais causam isso na pessoa, a ponto dela chegar a pedir a sua própria morte. Mas não é porque ela quer morrer, não é porque ela não quer viver, é porque ela não vê sentido e a sua dor é tão grande que ela prefere a morte. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu entendo quando a sua alma está pedindo a morte, eu entendo quando a sua alma está chorando de um canto para o outro, dizendo: Senhor, aonde é que eu vou parar? Em que circunstâncias eu vou me identificar com o Senhor? Mas o Senhor está dizendo: ei, a caverna não é lugar para você parar. O deserto não é lugar para você parar. E assim como eu enviei meu anjo para falar com Elias: levanta, come e bebe dessa água, porque o caminho ainda é muito longo para você. Assim eu te digo nessa noite: levanta, anda, come, bebe, porque o caminho ainda é muito longo para você. Aleluia, Jesus. O Senhor está dizendo que tem pessoas que entrou aqui hoje dizendo: parece que não há mais sentido na minha vida, parece que não tem mais necessidade de sonhos, de projetos, está tudo indo por água abaixo. Mas o Senhor está dizendo: é no momento da tua frustração que eu vou me revelar a você, é no momento que você menos se identificar, é que você vai ver a minha glória e o meu poder na sua vida. Sabe o momento que Elias mais teve um encontro com Deus? Não foi quando ele estava pedindo para cair fogo do céu, não era quando ele estava profetizando todos esses sinais, mas era quando ele estava no deserto pedindo para si a morte, que ele pôde ver o cuidado de Deus. De que para Deus você não é descartável, você só é útil quando você está fazendo alguma coisa.
de que para Deus você não é igual para o ser humano, que hoje você serve e amanhã você já não serve mais. Tem pessoas que estão se sentindo descartável aqui, e o Senhor está dizendo: eu nunca te descartei, eu nunca te julguei pelas circunstâncias que você está vivendo. É você que nessa noite precisa se identificar comigo e entender que é em Cristo que nós podemos ver as nossas fraquezas sendo aperfeiçoadas. Você pode imaginar um homem que profetizava, que via o próprio Deus agindo através da sua vida, agora pedindo a morte. Mas o Senhor não se esqueceu de Elias e manda o seu anjo e diz para ele: olha, come, bebe desse pão, bebe dessa água, porque o caminho ainda é muito longo. Mas sabe o que aconteceu? Elias voltou a dormir. Ao invés dele comer o pão, beber a água, se levantar e prosseguir, ele voltou a dormir, diz a palavra do Senhor. No versículo 6, diz: comeu, bebeu e tornou a dormir. E talvez eu falo com pessoas aqui que Deus já falou com você inúmeras vezes, com inúmeros sinais. Deus te disse: levanta, anda, porque o caminho ainda é muito longo. Mas você voltou a dormir. Você voltou a pedir a morte. Você voltou a pedir a sua inexistência aqui na terra. Mas eu quero dizer para você que ainda não é o fim, porque o Senhor, Ele é insistente, porque Ele não tem prazer em nenhuma alma que se perde, diz a palavra do Senhor. E é por isso que a palavra do Senhor diz que o anjo voltou pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta, come, porque o caminho ainda será muito longo. Então ele se levantou, pôs-se, comeu, bebeu e se reforçou com aquela comida. Então ele caminha para o Monte Horebe. E talvez eu falo também com uma segunda classe de pessoas que se atentou à voz do Senhor, se levantou, parou de dormir, até se levantou, caminhou mais um pouquinho, mas se escondeu dentro de uma caverna. Eu falo com pessoas aqui que pediu a morte, o Senhor deu pão, deu água e voltou a dormir e ainda não se despertou do sono. Mas também falo com pessoas aqui que pela segunda vez o Senhor falou, ele comeu, bebeu, se reforçou, se levantou, caminhou, mas ao invés de prosseguir, se identificando com os propósitos de Deus, se escondeu numa caverna. E talvez você pode pensar, mas aí já é um filho mimado, né? Deus já falou, Deus já tratou, e agora vai esconder na caverna? Mas sabe o que acontece? Não é que Deus tem prazer em mimar alguém, é que a tua alma é tão importante para Ele que Ele não tem prazer em te perder. E é por isso que nessa noite Ele marcou esse encontro comigo, com você, mais uma vez para dizer: se você se escondeu, eu estou indo nessa noite atrás de você. É tempo de você ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque Elias entrou na caverna e ali diz a palavra do Senhor que ele passou a noite. O Senhor até te deixa descansar mais um pouquinho, só que logo Ele vem para falar com você. O Senhor, Ele não quebra o nosso livre-arbítrio, mas Ele nos deixa ser levado a fazer o que nós bem quisermos, porque você tem o livre-arbítrio, você tem as suas escolhas, mas Ele é insistente em te mostrar qual é a tua identidade nele. Ele é insistente em se revelar a mim e a você. É por isso que você olha para Deus aqui no versículo 9. Elias entrou numa caverna, mas diz a palavra do Senhor que o Senhor disse para ele: que fazes aqui, Elias? E sabe o
que eu aprendo que Deus ele tem prazer em ouvir as nossas questões. Deus ele tem prazer em ouvir a nossa dor e sentir o que está acontecendo. E ali diz a palavra do Senhor que Elias começa a se lamentar. Só eu fiquei. Os teus profetas foram perseguidos, mortos à espada, e só eu fiquei. O povo está se depravando a cada dia, está se afastando dos teus caminhos. Então ali ele dá a sua justificativa para Deus do porquê ele estava tão desanimado. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu já ouvi as tuas justificativas várias vezes, mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que as suas justificativas não são suficientes diante da minha grandeza, diante daquilo que eu posso fazer na sua vida. A sua justificativa de estar parada, de estar estacionada, de não estar exercendo aquilo que Cristo te chamou para fazer, não pode fazer com que seja maior do que o poder de Deus na sua vida. Tem mulheres aqui que deixou de exercer o seu papel, de assumir a sua identidade em Deus, porque está se deixando moldar pelos padrões do mundo. Eu digo para você, Elias estava triste por uma razão. Por quê? Porque Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor, porque Israel havia se esquecido de quem era o seu Deus, porque Israel estava adorando ídolos, estava adorando coisas que não era digno de ser adorado, mas ele permaneceu insistentemente adorando ao Senhor. Só que num determinado tempo da sua vida a angústia foi maior, de saber que ele estava sozinho, de pensar que ele estava sozinho. E eu te digo, muitas de nós talvez temos andado triste, cabisbaixo, porque olhamos para a nossa sociedade, olhamos para a nossa situação e dizemos: meu Deus, aonde vamos chegar? Aonde vamos conseguir chegar com esse mundo, com essa sociedade, com esse sistema? Mas o Senhor está dizendo: enquanto muitos se dobraram diante de Baal, você tem que permanecer firme na minha presença. Enquanto muitos estão confiando em carros e estão confiando no seu braço forte, a sua fortaleza tem que ser o Senhor. Elias permaneceu firme, mas o sistema de Israel, a corrupção de Israel, fez com que ele se entristecesse tanto a ponto de pedir a sua morte e de achar que estava sozinho. E o Senhor está dizendo: tem mulheres que estão aqui e têm se deixado tanto se amoldar segundo os padrões do mundo, que têm deixado de exercer a sua função dentro de casa. E eu digo para você que a função da mulher em Cristo é muito mais do que cuidar da sua casa, do que lavar sua roupa, do que cuidar bem do esposo, dos filhos. É viver verdadeiramente em prol da glória de Cristo. Hoje em dia, se você decide ser uma dona de casa, se você decidir optar por cuidar do seu lar, da sua família, você não é bem vista diante da sociedade. Por quê? Porque você é preguiçosa, porque você não tem projetos. Hoje em dia, para você ser uma mulher bem reconhecida, uma mulher evoluída, você tem que ser uma empreendedora, você tem que ser uma mulher influente no meio da sociedade. Mas eu olho para este mundo que está pregando isso para muitas mulheres, e eu olho para dentro da casa de muitas dessas mulheres. O seu lar está sendo destruído, os seus filhos estão sendo corrompidos, os seus esposos estão se perdendo, e elas estão apenas olhando, se amoldando às paixões do mundo. E Cristo está dizendo: olha para dentro do teu lar, levanta o altar dentro da tua casa. Não se preocupe com o que vão dizer, não se preocupe com o que vão achar, mas se amolde à imagem e semelhança do Senhor. Nós não somos isso que as pessoas pregam lá fora. Ah, você vai ser uma coitadinha, uma dona de casa que só sabe lavar, passar, fazer comida para o seu esposo, ser uma empregada, como diz lá fora. Não, nós estamos zelando e cuidando do maior propósito que Deus colocou nas nossas mãos para zelar. Ah, mas pastora Carol,
Então é errado eu decidir ser uma empreendedora, é errado então eu decidir sair para fora para trabalhar e ajudar meu esposo. Não é errado de forma alguma, eu não estou pregando contra isso, mas eu estou dizendo para você que se o teu trabalho, se a tua fama, o teu status lá fora toma mais tempo da sua vida do que o altar dentro da tua casa, então não está agradando o Senhor, então não está favorecendo o reino de Deus, porque o reino de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E como você pode dizer que ama o teu próximo se você olha para dentro da tua casa, se você olha para os seus filhos, eles estão perecendo, eles estão perdendo a sua identidade porque estão pregando uma ideologia falsa. O Senhor está dizendo: é tempo de levantar mulheres que não se sujeitam às paixões do mundo, não se amoldem às paixões do mundo, mas se deixam levar pela palavra do Senhor. Não é errado você sonhar, você projetar, você ser uma mulher forte, mas é errado quando você trabalha, quando você cuida ou você faz alguma coisa para disputar com o seu marido. É errado quando você faz algo para querer aparecer mais do que o seu esposo. Quantas das vezes, eu não sei aqui, mas quantas das vezes a gente vê que está sendo pregado por aí de que a mulher, ela tem que ser mais do que o homem, ela tem que ocupar o lugar do homem em determinados casos, situações. Mas e o lugar que a mulher tem que assumir em Cristo dentro da sua casa? Quem vai ocupar? Se tiver uma esposa exercendo um papel, uma função que é do marido, cadê a função da esposa dentro do lar? Se tiver um marido exercendo a função que é da mulher para fazer dentro de casa, onde vai estar a função do marido sendo exercida? Entende que nós não podemos trocar os papéis? Cristo não te chamou para ser uma empregadinha, como diz aí fora, entre aspas. Cristo não te chamou para ser pisoteada pelo seu esposo, mas Cristo te chamou para andar lado a lado com Ele, auxiliá-lo, ajudá-lo nas suas fraquezas, suportar as tribulações juntamente com Ele, e não ser aquela que vai disputar quem faz mais, quem ganha mais, quem paga mais, quem está fazendo mais. Elias estava triste pelas circunstâncias de Israel, e nós nos entristecemos de saber que tem se pregado por aí de que a mulher, ela deve deixar o seu maior tesouro para ganhar o mundo lá fora enquanto está perdendo a sua casa. Novamente digo aqui, não é errado você sair, você crescer lá fora, mas isso se torna errado quando você deixa de cuidar do seu maior tesouro, que é a sua casa, a sua família. Porque se tem algo que Deus realmente vai requerer das nossas mãos, é aquilo que fizemos com o nosso esposo, é aquilo que fizemos com nossos filhos. Se tem algo que Deus mais vai requerer de mim e de você, é aquilo que nós praticamos dentro da nossa casa. Se nós ensinamos, se nós exortamos, se nós edificamos, restauramos o altar. Talvez tem muitas mulheres que estão nessa situação angustiante, depressiva, porque ela não consegue dar conta de tudo. A mulher não consegue dar conta de tudo, mas hoje em dia se prega que você tem que dar conta de tudo. Ei, você é ser humano, você tem suas necessidades e você não pode fazer tudo. Você não consegue abraçar o mundo com as suas mãos, mas você consegue se sujeitar à vontade de Cristo e viver o extraordinário em Deus. Aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você não consegue praticar com as suas mãos, você coloca debaixo dos seus joelhos e vê Deus trabalhando em seu favor. Porque o Senhor está cobrando de nós, está sendo pregado tantas coisas por aí, tantas inverdades, mas e aquilo que verdadeiramente eu chamei você para ser? A esposa sábia, a prudente, a vigilante, a que cuida, a que zela. Onde que está essa mulher? Elias estava triste. E o
o Senhor perguntou para ele, como eu disse, ele expressou suas razões. E o Senhor novamente se atentou a ouvi-lo. Só que o que acontece? O Senhor falou para ele sair da caverna. Mas ele continuou lá dentro. E a palavra do Senhor vai dizer que acontece 4 sinais enquanto Elias está dentro da caverna. Vem um terremoto, vem um vento forte, muito forte, mas o Senhor não estava no vento. Vem o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Vem o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Então vem um sísio, ou seja, um vento suave, uma brisa suave, como se fosse uma voz suave. E era o Senhor falando com Elias. Quando aquela voz mansa e suave do Senhor fala com Elias, ali diz a palavra do Senhor que ele esconde o seu rosto no manto e sai para fora da caverna. Sabe o que eu entendo? É que Deus, ele manifestou os seus sinais. Elias ainda estava dentro da caverna. Deus já tinha falado para ele sair, mas ele ainda estava lá dentro quando Deus permitiu que ele visse os 4 sinais. Os 3 e no 4 era Deus falando com ele. O Senhor está dizendo: eu não vou te impedir de ver os sinais. Eu não vou te impedir de contemplar as maravilhas, o sobrenatural. Mas só vai poder ouvir a minha voz verdadeiramente aquele e aquela que estiver quebrantado de coração. Quando Elias vê esses sinais, então agora o seu coração está quebrantado e ele consegue discernir que o 4º sinal é a voz de Deus, uma voz mansa, suave, dizendo novamente: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para você se manifestar. Aqui não é lugar para você profetizar. Aqui não é lugar para você mostrar para aquilo que eu te chamei, para qual propósito eu te chamei. Aqui é lugar apenas para se esconder. Enquanto você pode se esconder à sombra do Onipotente, você está se escondendo numa caverna. Enquanto você pode descansar nas asas do Senhor, no manto da sua glória, você está se escondendo numa caverna. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Se você fizer como Elias e decidir se levantar e sair para fora da caverna, você vai ouvir uma nova ordenança do Senhor. Porque você vê que Deus pergunta 2 vezes para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele falou. De novo o Senhor manifestou os sinais e falou: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí agora ele reconhece a voz do Senhor e sai para fora. Ou você nessa noite ouve a voz do Senhor, reconhece a voz do seu pastor, ou você continua dentro dessa caverna. E sabe qual foi a resposta do Senhor para ele quando pela 2ª vez ele diz as suas questões, a sua tristeza? Sabe o que foi que o Senhor disse para ele? O Senhor simplesmente lembrou qual era a identidade dele. Porque o Senhor diz para ele assim: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Deus poderia dizer: oh, Elias, eu entendo, não é fácil mesmo não, esse encargo de profeta, não é fácil. Mas o Senhor não deu nenhuma outra resposta para ele, senão uma ordenança para que ele voltasse e fizesse aquilo que o Senhor o chamou para fazer, para profetizar, para ungir, para restabelecer
pessoas a exercer cargos e funções. O Senhor está dizendo: eu estou te chamando com uma ordenança. Levanta, vai e volta da onde você caiu. Lembra aonde você caiu, arrepende-te. Lembra-te do teu primeiro amor e volta às primeiras obras. Se você por algum momento deixou a sua fé esmorecer, se por algum momento você está indagando a Deus e está triste, abatido ou até mesmo depressiva, o Senhor está dizendo: é tempo de se levantar e voltar a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Porque a palavra do Senhor diz que então ele volta. Mas na verdade, quando o Senhor dá essa ordenança para ele, agora o Senhor também dá mais uma resposta. E acerca dos profetas que você está achando que está tudo morto, que acabou, que você está sozinho, que você é a última bolacha do pacote, eu reservei mais 7.000 ali, que não se dobraram diante de Baal. O Senhor está dizendo, enquanto você está choramingando, e você está dizendo: para onde eu irei, o que eu vou fazer? O Senhor está dizendo: eu tenho separado pessoas para te ajudar, eu tenho separado pessoas para te levantar, eu tenho separado profetas que não se dobraram diante de Baal e que estão dispostos a assumir juntamente com você o chamado de Deus sobre a sua vida. Você está dizendo: para onde eu vou, Senhor? Quem vai me ajudar? E quantas pessoas Deus tem colocado do teu lado? Quantas pessoas Deus tem usado para te capacitar? Mas nessa noite é tempo de você abrir o teu coração, abrir os teus ouvidos espirituais e entender que é tempo de voltar e assumir a sua identidade em Cristo. Aleluia, não é tempo de se envergonhar, não é tempo de temer, mas é tempo de irmos adiante da batalha e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é a minha identidade no Senhor e para qual propósito fui chamado a exercer. Talvez você está aí triste porque você se perdeu. Quantos aqui já não se parou em algum determinado da sua vida e se pegou perguntando: Deus, por que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? Para que eu sirvo? Eu não sirvo de nada. Quantos aqui, várias vezes eu olhei e falei: Senhor, eu acho que eu não fui chamado para isso, eu acho que eu não fui chamado para aquilo. Senhor, eu não presto, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu sou incapaz. Mas quando eu olho para tudo isso, eu vejo o Senhor dizendo a mesma coisa que disse para Paulo: ei, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que você precisa nessa noite é se atentar à voz do Senhor e entender que você sabe lá no fundinho do teu coração qual é o chamado, qual é o propósito, qual é a tua identidade no Senhor. E talvez você olhe: mas eu sou tão pequenininha, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei nem orar. Se a pastora me chama lá na frente para me orar, meu Deus, eu derrubo o microfone. Mas eu quero dizer para você que Deus não nos chamou para estar em cima de palcos. Deus nos chamou para ir a todo mundo, a toda criatura, pregar o reino dos céus. Se tem um momento que eu mais fui tocada por Deus, se tem um momento que eu mais vi a glória de Deus se manifestando e se revelando, foi quando eu estava nas ruas pregando a palavra do Senhor, louvando o nome do Senhor. Foi quando eu entrei em prisões onde as pessoas não dão nada para aquelas pessoas lá dentro. Eu senti o extraordinário de Deus, o poder de Deus de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque quando você cumpre o verdadeiro propósito, anunciar o reino de Deus a toda criatura, a glória de Deus se manifesta sobre você. E tem pessoas que ficam chorando, achando que: ai, Deus, eu não sei qual é a minha identidade, porque eu não sei pregar, eu não sei fazer nada lá dentro da igreja. Mas quantas pessoas lá fora estão precisando de ouvir uma palavra? Aqueles que estão em cima do altar,
um dia tiveram que aprender, um dia tiveram que também engatinhar, crescer, aprender a caminhar. E foram colocados ali, mas não é maior, mais capacitado do que você, não é mais santo do que você, mas é apenas mais um dependente da graça do Senhor, assim como você. E te digo algo, o peso maior está sobre nós, porque a palavra do Senhor diz que quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então não fique almejando os altares, não fique almejando o status, não fique almejando fama, almeje a presença do Senhor, almeje as almas do Senhor, pois isso sim é assumir a verdadeira identidade em Cristo. Quantas pessoas estão brigando por púlpitos, altares? Eu canto mais, eu prego mais, eu falo mais, eu sei mais. Enquanto na verdade o Senhor está dizendo: sabe de nada, inocente. Porque se não for a minha graça, se não for o meu poder, você não pode fazer nada. A palavra do Senhor diz: aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou Deus sobre a terra. Se tem algo que você tem que se gloriar, não é de cantar bonito, não é de pregar bonito, não é de falar de forma que as pessoas ficam encantadas, mas é tocar o coração de Deus e saber em quem você crê e saber para que Ele te chamou. As pessoas estão perdendo a sua identidade porque acham que o propósito de Deus é apenas estar com o microfone na mão. Mas o Senhor está dizendo: o maior propósito eu já te concedi. Cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida da sua família, cuida dos seus pais, porque fazendo assim você está agradando o coração do Senhor. As demais coisas são apenas consequência do teu chamado. Se você está talvez um dia hoje louvando e pregando a palavra do Senhor em cima dos altares, é apenas consequência daquilo que você tem exercido dentro da sua casa. Aí talvez você diga: mas Carol, tem tantas pessoas, tem tanto charlatão por aí pregando tanta coisa. Mas aqueles que têm verdadeiramente o Espírito Santo de Deus sabem discernir todas as coisas. E Ele sabe muito bem quando é o Senhor que está falando com ele. Porque nós sabemos quem é a voz do nosso pastor. Eu digo para você que você não vai estar isento de sofrer algumas coisas. Se você não passou por tudo isso que eu já te falei aqui, vai chegar um momento da sua vida que você vai se questionar assim. Vai chegar um momento da sua vida que a sua fé pode ser questionada. Mas eu digo para você: não venha esmorecer, não venha perder o ânimo, não venha entrar numa caverna da depressão e dizer: eu não sirvo para nada, eu não posso nada. Mas olha e diz: eu sei em quem eu tenho crido. Sabe por quê? Às vezes a gente não quer sofrer consequências de assumir a identidade em Cristo. Mas se o próprio Cristo sofreu perseguições, sofreu angústia por assumir o seu propósito aqui na terra, quem dirá de nós? Porque diz a palavra do Senhor que uma certa feita Jesus vai a Nazaré e vai pregar para os seus. Mas só que quando ele começa a pregar, as pessoas dizem: mas aquele ali não é o filho de Maria? Nós não conhecemos os pais dele, os irmãos dele? Como que pode ele falar tão fluentemente assim? Como que pode ele saber dessas coisas? Ele não é um carpinteiro? E as pessoas é tomada por uma grande incredulidade, não acredita que Cristo é o Messias, aquele que havia de vir e restaurar todas as coisas. Por quê? Porque eles estavam olhando para a estrutura terrena. Mas quem disse que o céu precisa de uma estrutura terrena para que ele possa operar no sobrenatural? E Cristo, diz a palavra do Senhor, que ali ele não opera muitos sinais. Por quê? Porque o povo foi incrédulo por olhar
olhar para Jesus e falar: o Messias não virá de Nazaré, um lugar tão improvável assim. Ele virá de um lugar extraordinário, reconhecido. Mas o Senhor está dizendo: são dos lugares mais improváveis que eu levantei os verdadeiros profetas. E Jesus, a palavra do Senhor diz que ele se admirou de tamanha incredulidade daquelas pessoas, por não terem acreditado nas suas palavras. Então não se admire quando você falar, quando você profetizar e muitas pessoas não acreditarem no seu chamado, muitas pessoas não acreditarem na sua identidade como servo do Senhor. Apenas olhe para o Senhor e acredite que Ele é o seu maior advogado e que as obras por si falarão através de você. E até mesmo João Batista, aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que batizou o próprio Cristo, o homem que dentre os nascidos de mulher não houve outro maior que ele, o próprio Cristo disse isso. O próprio João Batista, quando estava encarcerado na prisão, mandou que seus discípulos fossem até Jesus e perguntassem se verdadeiramente ele era o Messias ou se deveria esperar outro. Sabe o que eu entendo disso? Nem o homem, o maior nascido de uma mulher, como disse Cristo, esteve isento de, no momento da sua fé, da sua tribulação, duvidar e questionar se aquilo realmente era o propósito de Deus. E sabe o que Jesus responde? Volta lá e diz para ele o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Como eu disse aqui, não adianta você falar muita coisa para os incrédulos. As suas obras vão condizer com aquilo que você diz, com aquilo que você prega, com aquilo que você diz acreditar. Estes grandes homens de Deus e o próprio Cristo foi perseguido, foi ultrajado. O único que em nenhum momento da sua vida se perdeu na sua identidade foi o próprio Cristo, pois ele sabia quem ele era, ele sabia para qual propósito ele veio e também sabia quem era o seu Pai. Então eu digo para você nessa noite: é tempo de você se levantar, sair dessa caverna, olhar para o alto e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei nessa noite qual é a minha identidade, e nessa noite, se tinha alguma dúvida, todas elas cairão por terra. Por quê? Porque o próprio Deus falou comigo, porque o próprio Deus me mostrou para qual propósito eu fui chamado a exercer. Queria pedir para você se colocar de pé. Aleluia, Jesus. O próprio Cristo teve à sua volta várias pessoas incrédulas. Talvez uma das angústias também maiores de Elias era olhar em sua volta e ver a incredulidade do povo, mesmo sabendo de tantos sinais e maravilhas que Deus tinha feito. O Senhor está dizendo: a incredulidade te fez entrar numa caverna, mas nessa noite assuma sua identidade novamente. Entenda para que eu te chamei, para qual propósito eu te gerei. E se tem algo que Deus não te chamou para fazer, é se esconder numa caverna.